Você já chegou no dia do seu pagamento, olhou para o saldo da conta e depois de pagar as contas e pensou: da onde que eu vou tirar dinheiro esse mês para investir? Se você já passou por isso, não se sinta só, você está no lugar certo, porque eu mesmo já passei por isso por diversas vezes. E o pior, eu não estava gastando mal. Não tinha comprado carro novo, não tinha viajado e aparentemente não estava desperdiçando meu dinheiro com besteira. Eu simplesmente não tinha uma estratégia. Recebia, pagava as contas, gastava o que sobrava, um passeio a mais no final de semana, um iFood a mais, uma compra daquilo que eu estava querendo e simplesmente no final do mês não sobrava recursos para investir. O investimento ficava para depois. Sempre para depois. Pensa comigo, a gente passa 8, 10, 12 anos em bancos escolares, aprende sobre fórmula de Bhaskara, cálculos logarítmicos, Revolução Francesa, divisão celular, mas nunca ninguém para explicar para a gente como funciona o nosso próprio salário. É irônico que a gente sabe fazer todos esses cálculos matemáticos e no final das contas não sabe o impacto que o cartão de crédito pode fazer nas nossas finanças e na nossa qualidade de vida. E sem entendimento, sem estratégia, a gente cai sempre no mesmo ciclo. Recebe o salário, paga o que está na frente, geralmente os gastos fixos do mês, vive com o que sobrou sem realmente saber o quanto é, e no final do mês zero, ou pior, negativo. O investimento, o cara que deveria ser uma das prioridades, nunca chega na fila. Warren Buffett, considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, resume o problema com uma frase que parece simples, mas que muda tudo quando você realmente aplica. Não é o quanto você ganha, é o quanto você guarda. E por quanto tempo esse dinheiro trabalha para você. Repare, ele não fala de ganhar mais, fala de guardar e de tempo. E a boa notícia é que isso se resolve com uma coisa que parece chata, mas que é libertadora: a organização. E organização, ao contrário do que parece, ela não tira a sua liberdade, ela devolve. Eu sou o Anderson Costa, criador deste canal Pensar, Decidir, Investir. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o método exato que eu utilizei para virar esse jogo. Mas mais do que uma estratégia de organização financeira, eu vou te mostrar algo que ninguém fala. E no final eu vou disponibilizar uma ferramenta que vai te auxiliar também a virar esse jogo. E é o que faz as pessoas continuarem investindo mês após mês. Fique comigo para entender essa estratégia e aplicar na sua jornada de investimentos. E antes de qualquer estratégia ou de vermos a planilha ali no computador, eu preciso te apresentar uma ideia que vai nortear tudo. Você não pode decidir o que vai investir ou o que vai guardar para um objetivo sem saber antes o que é inegociável para a sua vida. Eu chamo isso de conhecer o chão antes de mirar o teto. Despesas com aluguel, financiamento, alimentação, escola, plano de saúde, transporte, combustível. Isso eu chamo de chão. Objetivos, investimentos, viagem, compra de um carro novo. Esse é o teto. Guilherme Benchimol, fundador da XP, hoje uma das maiores plataformas de investimentos da América Latina, começou do zero, numa salinha de 25 metros quadrados em Porto Alegre. E ele resume bem o espírito da pessoa que está começando a se organizar na seguinte frase: não podemos ter medo de errar, mas temos que aprender a começar as coisas devagar. E devagar não é sinônimo de fraco, é sinônimo de sequência certa. E Dave Ramsey resume essa lógica da seguinte forma: um orçamento está dizendo para o seu dinheiro aonde ele deve ir, ao invés de no final você se perguntar para onde o dinheiro foi. E agora que você sabe o porquê, deixa eu te mostrar o como. A nossa estratégia é exatamente essa. Ela é dividida em 3 etapas, e não à toa o nome desse canal é Pensar, Decidir, Investir. Ela diz respeito exatamente da estratégia que é aplicada nos investimentos aqui do canal. Etapa 1: pensar. Preveja os seus gastos antes de você receber. Antes do salário cair na sua conta, você consegue saber o quanto você vai gastar. E não é adivinhação, é planejamento. Você lista todos os seus gastos fixos, seu custo de vida: aluguel, alimentação, financiamento, combustível, escola, plano de saúde. Lista também a sua recompensa de curto prazo. Tudo que vai acontecer no mês entra na planilha. Etapa 2: decidir. Defina o valor do investimento, não como meta, mas como uma decisão. Com todos os gastos fixos do mês mapeados e objetivos previamente definidos, você calcula as suas receitas menos as despesas fixas, você terá o resultado do quanto você tem disponível para investir. E aqui entra a regra que George Clason disse há quase 100 anos atrás: primeiro pague a si mesmo. Essa frase você pode ler naquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro tem quase 100 anos e ainda é citado por gestores e educadores financeiros, porque ele não fala de ações específicas, fala de princípios. E princípio bom não vence na moda. Se você nunca leu, eu recomendo que leia. É curto, tem parábolas fazendo metáforas entre camelos e moedas de ouro, meio que um clássico das finanças, e ninguém perde o dinheiro no final. E etapa 3: investir. Caiu o salário? Invista primeiro, depois pague as contas. E não
não é que você vai deixar para depois você ter que pagar as contas, não. Você já avaliou previamente quais serão suas despesas fixas no mês. A primeira coisa, então, que você faz quando o seu salário cai é transferir o valor decidido já para sua conta de investimentos. Não amanhã, no mesmo dia. Depois disso, você vai pagando as contas conforme o cronograma que você já se planejou e vai alimentando seus objetivos de curto, médio e longo prazo, mês a mês, até chegar o dia de usar. Parece simples? Porque realmente é simples. A complexidade está em criar o sistema. E é exatamente para isso que serve a planilha. E deixa eu te contar mais uma coisa antes de abrirmos a planilha ali no computador. Toda essa virada que eu tive na minha vida financeira, que me trouxe uma organização que hoje eu consigo realizar investimentos mensais e reinvestir todos os dividendos que eu recebo, não veio de uma dica quente, nem de um guru generoso. Veio de estudo, de acompanhar gente que pensa sobre dinheiro com profundidade. Investidores, gestores, educadores financeiros, décadas de experiências condensadas em livros, vídeos e entrevistas. Gustavo Cerbasi, por exemplo, um dos maiores educadores financeiros da nossa geração aqui no Brasil, com mais de 3 milhões de livros vendidos, resume bem essa virada de mentalidade, quando ele diz que enriquecer é uma questão de escolha. E eu não estou aqui para te passar uma fórmula mágica. Estou aqui para te convidar a construir um hábito, pensar melhor sobre seus investimentos e estudar o mercado. E você não precisa ler um livro por semana. Ver um bom conteúdo, ler um livro, já pode mudar uma década inteira dos seus investimentos. E não, ler o extrato do cartão de crédito não conta como um estudo financeiro. Antes fosse, por mais emocionante que o suspense da fatura no final de mês seja. E agora chega de teoria. Vamos pôr a mão na massa. Essa é a planilha que eu uso. Simples, de uma aba só, e está disponível para você aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aproveitando, se você gosta desse tipo de conteúdo, de conversar sobre finanças, investimentos, organização financeira, deixe seu like, considere se inscrever nesse canal e comente abaixo para que nós possamos conversar mais sobre esse assunto, e isso vai me incentivar cada vez mais a criar mais conteúdo sobre esses assuntos aqui no canal. E agora vamos lá no computador, onde eu irei abrir a planilha para vocês e mostrarei o passo a passo de como você vai se orientar para criar a sua organização financeira para que de uma vez por todas você inicie os seus investimentos mês a mês e tenha uma disciplina para que nós possamos construir a nossa liberdade financeira a cada dia. Lembre-se, não queira começar com um valor exorbitante, começar como um investidor hard, R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Não, inicie lentamente, R$ 50, R$ 100. O importante é começar. Há um mistério na vida em que muitos pensadores comentam que o prazer não está na chegada, o prazer está na jornada. E nós estamos iniciando juntos nossa jornada para a liberdade financeira. E vamos agora então para o computador abrir a planilha. Vou simular aqui uma família com um casal, com um filho, por exemplo, que tem uma receita de R$ 10.000, e eu vim aqui na nossa planilha e começo a preencher. E ao olhar a nossa planilha é bem fácil, né, da gente entender as informações que estão incluídas nela. Ela vem separada por blocos e cores, né, para facilitar ainda mais a percepção do que a gente está preenchendo na planilha. Nós temos aqui o mês de referência, é o mês de junho, então, de 2026. Digamos que o Anderson e a esposa recebem um salário mensal de R$ 10.000. Por enquanto, eles não têm nenhuma renda extra e não recebem nenhum dividendo e rendimentos, porque eles estão dando início, né, a formação da carteira deles de investimentos. Vamos lá agora para o próximo bloco, que são os gastos fixos, né? Aqui que entra o chão que eu mencionei. Você coloca todos os seus gastos que são relativos à sua existência, à sua sobrevivência, digamos assim. Custo de aluguel, prestação de veículos, saúde, alimentação, com a sua moradia, com relação a água, esgoto, energia, internet, combustível aqui para transporte, e aqui a gente pode colocar transportes públicos, Uber também, eu gasto com Uber, gasto com escola, assinaturas. Então vamos lá ao preenchimento. Digamos então que esse casal gaste aproximadamente R$ 2.000 com moradia, um aluguel, um financiamento da sua casa, prestação do veículo, digamos que ele gaste aí R$ 1.200, né, com seus gastos com relação ao veículo, quer seja um consórcio, um financiamento, né? Um plano de saúde, vamos colocar um valor de R$ 700, R$ 1.500 aí de alimentação mensal, água e esgoto, vamos colocar R$ 90, lembrando que são valores, né, simulados aqui, pode ser a mais, pode ser a menos, é apenas para a gente entender como que funciona a planilha e a sua automação, beleza? Então de energia, digamos que gaste R$ 350 de energia mensal, telefone, internet, uns R$ 180, combustível mensal e transporte, como eu falei, vamos colocar aqui que gasta R$ 600 mensais, né, o combustível. De escola para criança, digamos que gaste uns R$ 700 de escola ou outros cursos que faça, a esposa faça ou ele mesmo faça. Né? Assinaturas, nós temos os streams e as assinaturas. Digamos que você gaste uns R$ 80 aí com seu Netflix, ou, enfim, qualquer outro tipo de streaming que você utilize para ver seus vídeos, ver seus
filmes e outros fixos aqui com empréstimo, parcelas que você vem aí acumulando durante as suas compras, né? Vamos colocar um valor de R$ 770 com esses gastos aqui entre parcelas e empréstimos. Vamos então aqui supor que o total de gastos fixos desse casal é de R$ 8.170. O que você pode estar observando é o que a planilha ela vai automaticamente fazendo a contabilidade dos valores, a soma dos valores e lançando aqui pra gente. E essa separação de cores facilita muito o nosso entendimento, beleza? Preenchido então o bloco 1 de receitas, nós temos o total das receitas R$ 10.000. Preenchido o bloco 2, os gastos fixos, nós temos aqui o total de gastos fixos R$ 8.070. E agora esse bloco 3, ele é o bloco mais importante da planilha, porque ele vai mostrar aqui um extrato que direcionar para os seus investimentos. Vamos lá. Saldo disponível então desse casal. Eles têm R$ 1.830 disponíveis para poder direcionar para os próximos blocos. O próximo bloco é o objetivo. Com o saldo disponível em mãos, agora sim você decide o quanto vai para a reserva de emergência, o quanto vai para umas férias planejadas em família, o quanto vai para uma troca de carro e outros objetivos. Lembrando que a gente não pode abrir mão e direcionar um recurso para a reserva de emergência. A reserva de emergência ela vai te auxiliar, ela vai te dar uma tranquilidade quando você se deparar com algum imprevisto. Vamos simular aqui que esse casal consiga juntar aproximadamente R$ 400 para a reserva de emergência, para as férias, aquelas férias planejadas que o casal quer fazer, e até mesmo juntar um valor para somar com o recurso que ela recebe das férias. Ela vai juntando ali R$ 300 por mês para acumular para as férias. Digamos, troca de carro, eu não vou colocar nenhum valor e por enquanto não temos outros objetivos, porque o total já separado dos R$ 700 totais aqui separado para esses objetivos, focados aqui reserva de emergência e umas férias. Agora nós vamos para o motivo da gente estar fazendo essa planilha, que é uma organização para a gente poder iniciar uma carteira de investimentos pensando no longo prazo. Nós temos aqui o bloco 5, que logo depois dos seus objetivos vem o investimento, né? Renda fixa, nós temos aqui fundos imobiliários, nós temos ações, criptomoedas, ETFs, né? Então nós temos uma série de ativos para você iniciar a sua carteira. E digamos aqui na nossa simulação, nós vamos colocar aqui R$ 100 em renda fixa, R$ 200 em fundos imobiliários, R$ 200 em ações e R$ 100 em ETF. Lembrando que a diversificação ela é muito positiva para você no longo prazo, certo? Então nós temos aqui um total direcionado para investimento de R$ 600 e nós passamos então para o próximo bloco. Então só depois de você saber o que você direcionou para os seus objetivos e direcionou já para os seus investimentos, e esse valor aqui restar esse direcionamento do seu recurso, você vem aqui para os gastos variáveis. E olha só que interessante aqui na planilha. Se você rolar aqui até o resumo do mês, nesse bloco aqui de resumo do mês, você vai conseguir entender melhor o que sobrou para você ter como gastos variáveis. Que esses gastos variáveis nada mais são que o valor que você vai ter ali como sobra para o seu dia a dia, para você gastar de repente aqui como lazer, entretenimento, ou um gasto com farmácia que aparece, pode aparecer, ou outras variáveis que vêm aparecer dependendo daquele seu mês. E qual que é o valor que sobra? Nós temos aqui então uma forma bem fácil de saber, porque o resumo vem aqui escrito qual é o valor da sua receita, os gastos fixos de R$ 8.170, os objetivos R$ 700, os investimentos R$ 600 direcionados e, fazendo aqui então a matemática, nós temos que sobrou aqui R$ 530. Como que eu sei que é sobra? Olha só o indicativo aqui que nós temos. O saldo zero, se aqui tivesse tudo zero, quer dizer que é a melhor forma de usar a tabela. Você direcionou tudo para alguma coluna aí da sua planilha. Se ficar negativo, quer dizer que você precisa revisar os seus gastos ou reduzir até mesmo algum tipo de investimento ou diminuir o valor de algum tipo de objetivo para você chegar a não ficar negativo na sua planilha, porque se ficar negativo quer dizer que a soma das suas despesas, investimentos, objetivos, ela está sendo maior que o valor da sua receita, né? Então aqui nós podemos entender que nós temos R$ 530 aqui ainda restantes para direcionar. Então digamos que nós podemos colocar R$ 200 gasto com farmácia e R$ 330, vamos lá, 330 reais direcionados para lazer e entretenimento. E dessa forma nós chegamos ao seguinte resultado do resumo do mês. Nós temos R$ 10.000 recebidos de receita, R$ 8.170 de gastos fixos, R$ 700 direcionados para os seus objetivos, reserva de emergência, férias ou uma troca do carro, investimentos, R$ 600 direcionados para investimentos e gastos variáveis, R$ 530. Então nós chegamos ao saldo de final do mês de R$ 0. Esse seria o melhor cenário para você direcionar os seus recursos, porque você sabe onde vai cada centavo está direcionado. E olha só que legal, a planilha ela traz aqui para a gente o quanto da nossa renda, o quanto da nossa receita, né, foi direcionada para investimento. E foi de 13% nós conseguimos direcionar entre objetivos e investimentos, porque o objetivo também é um investimento, certo? E a nossa meta é chegar a 20% direcionada para investimento. E assim nós finalizamos o preenchimento da nossa planilha. Um fato interessante aqui que nós fizemos, então, referente ao mês de junho, um outro detalhe que a gente pode passar para vocês, é o seguinte, se você, beleza, eu fiz o mês de junho, agora eu vou começar, tô no final do mês de
junho ali, eu quero começar a fazer do mês de julho e aproveitar o mesmo arquivo. Você vem aqui, ó, clica com o botão direito em cima dessa aba e você clica aqui duplicar. Automaticamente gerou uma outra aba, você vem aqui, renomeia e coloca aqui, por exemplo, o mês de julho, que é o próximo mês que você vai mexer com a planilha. Julho de 2026. Você sabe aqui que vai fazer o preenchimento agora do mês de julho e vem preenchendo novamente esses valores. Lembrando que o ideal é que você vai gastar aí cerca de 10 minutos, você vai pegar na prática de fazer os seus lançamentos. E o importante é você chegar nesses valores que nós falamos, o quanto vai para os seus objetivos e o quanto vai para os seus investimentos, que na verdade ambos são investimentos que você está fazendo para o seu presente, para o seu futuro. Espero que essa planilha seja bem útil para você, para o seu dia a dia, e que seja um dos starts para você iniciar e continuar a fazer seus investimentos com consistência, pensando em construir a sua carteira de investimentos e alcançar a sua liberdade financeira. Passado então esse entendimento sobre como você irá manusear a planilha, como você incluirá ela na sua rotina, que você irá separar 10 minutos, 20 minutos que seja para você se organizar financeiramente, para você conseguir realmente iniciar a sua jornada de investimentos. Vamos responder agora umas perguntas que eu mais escuto quando eu trato de organização financeira com alguns amigos, com alguns familiares, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é essa questão de organização financeira. E a campeã das perguntas que eu mais escuto e que eu já fiz por diversas vezes a mim mesmo é: meu salário não dá para investir. E eu já ouvi e já pensei isso por diversas vezes. Entendo, um salário apertado é apertado. Mas faça uma pergunta sincera. Quanto você gastaria esse mês sem perceber com besteiras corriqueiras? R$ 50, R$ 25, R$ 100, um streaming a mais, aquela passada na conveniência, na padaria, um doce, um salgado, um Uber a mais. Quanto isso não te faria economizar pelo menos R$ 100? Entenda, R$ 100 por mês, por 10 anos, investidos a um retorno de 12% ao ano, vira mais de R$ 23.000. Eu sei, isso não é uma fortuna, mas estamos falando apenas de R$ 100 e é gigantesco se comparado ao zero, que é você passar os próximos 10 anos sem investir nada, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, esperando ter mais dinheiro para poder iniciar os seus investimentos. Lembra o que Sebastião diz: enriquecer é uma escolha. A primeira escolha é a mais difícil de se fazer e geralmente a mais barata de se fazer. Segundo questionamento que é feito: e se aparecer uma emergência, o que eu vou fazer? Essa é uma ótima pergunta e é por isso que a planilha tem um espaço específico para reserva de emergência dentro dos seus objetivos. É aquele dinheiro que você vai deixar numa caixinha do seu banco, rendendo 100% do CDI, com liquidez diária, que você pode sacar qualquer dia da semana. Hoje já temos investimentos que você pode sacar inclusive no final de semana, no domingo à noite. Esse é o dinheiro que será direcionado para essas possíveis intercorrências que você venha se deparar no seu futuro. Entenda, emergência prevista deixa de ser emergência, vira só uma linha do orçamento que você já esperava. E uma terceira frase que eu mais escuto: eu não tenho disciplina para seguir uma planilha. E essa é a que eu mais gosto de responder, porque eu era exatamente essa pessoa. Minha relação com planilha era a seguinte: eu abri janeiro, termino de mexer nela em março e vou lembrar dela de mexer somente em dezembro, quando eu vou me organizar de novo para as metas do ano seguinte. E a virada não foi força de vontade, foi estratégia. Como Guilherme Benchimol disse, começou devagar, errando, ajustando. Não foi uma disciplina sobre-humana, foi um processo. E você também não precisa de uma disciplina heróica para começar. Precisa de 10, 20 minutos antes de você receber o seu salário ou no dia que você receber o salário. O resto, a planilha faz por você. E se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o seu dinheiro, sobre sua organização financeira, principalmente se te deu vontade de estudar mais sobre investimentos, deixe o seu like. Isso é literalmente o que sustenta esse canal. Sêneca também escreveu que não é sobre ter pouco tempo, mas sobre perder muito dele. Com dinheiro é igual. Não é sobre ganhar pouco, é sobre não dar destino ao que você já tem. Organizar suas finanças é, no fundo, dar destino certo ao seu esforço. Nos vemos então no próximo vídeo, onde falaremos mais sobre pensar, decidir e investir melhor as nossas finanças em busca da nossa liberdade financeira e da nossa renda passiva mensal. Te aguardo então no próximo vídeo. Até lá!